com as pessoas com quem a gente não convive normalmente. E é uma convivência com bebida, com comida, sem máscara, com as pessoas próximas, com as pessoas juntas. Então eu vou fazer um contraste aqui, por exemplo. Eleições é um problema? Sim, tem vários problemas com as eleições, incluindo, por exemplo, o comício e a aglomeração que acontece ali. Agora, o ato de votar, ele é uma aglomeração de algumas horas, poucas, idealmente nenhuma, todo mundo de máscara, indo votar e sair. Festa são vários dias, são várias horas, tem bebida, tem comida, tem as pessoas sentadas na mesa, dando amplas chances do vírus ser transmitido. E o pior disso tudo é o seguinte, como que é a dinâmica normal de casos acontecendo? Imagina assim, a Inglaterra, por exemplo, decretaram um lockdown na Inglaterra, vai ter que ficar todo mundo trancado em casa, sem circular no país, porque os casos subiram demais. Estão fazendo isso, inclusive. Assim que você tranca as pessoas em casa, ainda tem contágio. Quem pegou o vírus fora, quando fica trancado em casa, quando vai para casa, trancado ou não, vai transmitir o vírus para as pessoas do lar, ali ao redor. Se só o essencial continua funcionando, quem precisa trabalhar para fazer o essencial, quem precisa sair, quem vai ter que ir para o hospital fazer outras coisas, ainda pega o vírus e ainda transmite para as pessoas em casa. Então, quando a epidemia está sob controle ou quando as pessoas não estão circulando, a maioria dos casos tendem a acontecer em casa, porque está todo mundo fechado. Tem alguns casos de transmissão comunitária, mas a maioria dos casos vai acontecer quando as pessoas vêm e se fecham. É um problema, é preocupante, mas isso é a brasa apagando do fogo desses casos acontecendo. Você vai ver números que parece que, mas de repente 90% dos casos acontecem em casa. Sim, porque é onde as pessoas estão. Esse é o ideal, que a maioria dos casos aconteça fechados aí. Porque aí o vírus só está circulando dentro desses grupos. Então essa é a brasa ali apagando esse fogo da transmissão. Que é o que está acontecendo aconteceu na França, está acontecendo no Reino Unido, em lugares que se fecharam agora estão controlando o vírus. Então você começa a ter essa transmissão aqui dentro. O que acontece quando você permite a recirculação das pessoas? Quando as pessoas voltam a circular e se encontrar. Quem está com Covid nessa casa, o último caso de Covid aqui, já não tinha mais quem infectar, agora vai para essa outra casa e transmite o vírus para cá. E aquele começa de novo. Então, a circulação de pessoas e o convívio com pessoas que não fazem parte do nosso grupo regular, comunitário. Então, se eu vou sair, vou visitar minha tia, vou visitar minha sogra, vou visitar a família que não está convivendo próxima comigo no dia a dia, tem bem mais chances de transmitir o vírus e semear novos focos da doença. Quanto menor a relação pessoal, quanto menor a convivência, piores as consequências, porque maiores são as chances do vírus circular de um grupo para outro que ele não teria contato normalmente. Então as festas agora são a oportunidade perfeita para o vírus circular. Convivência longa, sem máscara, com risco de exposição e esse trânsito de pessoas que não se veem com regularidade que dão a oportunidade do vírus saltar de um lugar para outro. É o equivalente a você estar lá com a panela fazendo pipoca e aí a hora que você percebe que a pipoca está parando de estourar, porque todo o milho que está em contato com o fogo já estourou, você dá aquela chacoalhada para deixar o milho que estava lá em cima protegido cair no fogo agora e ele estourar. Só que ao invés de estar estourando milho, a gente está estourando casos de Covid. Isso já aconteceu em vários lugares. Já aconteceu nos Estados Unidos com as férias de verão, aconteceu agora com o Canadá, por conta do Dia de Ação de Graça deles, que foi, eu não sei dizer bem para vocês o dia recente, mas o número de casos do Canadá estava sob controle, começou a crescer quando eles relaxaram e explodiu e foi lá para o alto agora, por conta das viagens do Dia de Ação de Graças, para as famílias se verem, se reunirem. Então a gente sabe que isso deve acontecer aqui. Então isso eu já quero deixar muito claro. Festas são a oportunidade perfeita do vírus circular para novos grupos e dentro desses grupos por causa do comportamento de exposição. Então as duas coisas que você puder fazer para evitar são ótimas. Evitar viajar e ter contato com pessoas com quem você não tem contato regular, ótimo. Desculpa estar falando isso tão tarde, já devia ter feito esse vídeo antes. E adotar comportamentos durante essas reuniões familiares que diminuem a transmissão do vírus dentro dessas reuniões familiares. Então de cara já digo, o melhor que você faz é não viajar agora, ou melhor, não viajar para ver outras pessoas. Não viajar também porque, aeroporto, a gente já viu como é que tá o aeroporto de Guarulhos, eu vi um vídeo hoje que tá um formigueiro, rodoviárias estão cheias,
convivência dentro de ônibus, dentro de avião e outras coisas, especialmente se você não está com a máscara certa e não faz a coisa certinha, do melhor jeito, e nem sempre é possível ou viável fazer isso, tem um risco aí inerente do deslocamento. E além do risco de deslocamento, se você está pelo menos não vendo outras pessoas de um grupo diferente do seu, pelo menos alguma minimização tem. O que eu vou tentar explicar aqui, então, viagem, fica por conta de vocês. Recomendo não fazer isso. Vou ficar em casa, jogar videogame, curtir o ambiente doméstico, pelo menos até a vacina, que já deve estar logo ali no começo do ano que vem, disponível para pelo menos alguns grupos das pessoas. Mas, se você vai ver pessoas, se você vai fazer festas, aqui vão algumas recomendações do que fazer para minimizar. Já deixando muito claro, isso não garante a sua segurança, tá? Isso não garante, isso minimiza a chance de transmissão, mas garantido mesmo é você estar em casa. Então, não tome o que eu estou falando aqui como tipo, se fizer isso, beleza. O ideal é não fazer isso. Mas se vai fazer, eu vou dar aqui algumas recomendações. Vou aproveitar a pesquisa da Luísa Toledo, que está trabalhando com a gente, fazendo pesquisa sobre as medidas de prevenção. A gente teve que ir atrás de medidas do CDC, da Fiocruz e de outros órgãos internacionais, porque não tem boletim do Ministério da Saúde sobre como evitar Covid, além de tratamento precoce, o que não evita. O melhor tratamento precoce que a gente vai ter logo mais que evita a Covid são vacinas. Mas fizemos aqui um apanhado do que fazer para você minimizar a chance de transmissão. Como eu disse, garantir que não vai ter é não ver pessoas, mas minimizar. Então, primeiro, para pessoas que estão com sintomas, para pessoas que testaram, estão esperando o resultado, para quem teve o vírus recentemente, já nem vai nem faz. Tá? É o mínimo. Evitar o contato com pessoas que estão com suspeita de Covid é o mínimo. Porque a transmissão vai acontecer com as pessoas que a gente não sabe que são suspeitas. As suspeitas não eram nem para estar lá. Mas vão fazer isso, né? Então, se você teve contato com alguém que teve Covid recentemente, se você está com sintomas, se você está esperando o resultado do teste, se você teve contato, se você está com o vírus ou teve o vírus recentemente, já nem veja outras pessoas, porque isso é o mínimo que a gente tem que fazer para não ter a transmissão. Nas festas, no ambiente, o que você pode fazer para minimizar o risco de transmissão? Primeiro, tem quintal? Leva a mesa de jantar ou de almoço ou da ceia para o quintal. Quanto mais aberto o ambiente, melhor. Janela aberta, sem ar-condicionado, ar circulando, pessoas para fora, todo mundo distante, núcleos familiares o mais distante possível uns dos outros. Pede para todo mundo levar a máscara, por favor, levar as próprias máscaras, usar e manter durante o resto da festa toda quando as pessoas não estão comendo. Uma outra dica legal, evita a música alta, evita fazer as pessoas terem que gritar e produzir muitas gotículas de saliva. Ambientes fechados com pessoas falando alta, como bares, academias e igrejas, são onde tem os maiores casos de transmissão para grandes grupos, porque essa produção de saliva prolongada é uma das piores formas de transmissão que tem para mais gente. Orienta todo mundo a não sentar junto e não fazer a ceia todo mundo de uma vez. O ideal é que grupos diferentes comam em momentos diferentes para não estar todo mundo sem máscara ao mesmo tempo fazendo isso, mesmo estando no ambiente externo, mesmo tendo levado todo mundo tendo levado as máscaras. Não faz fila para se servir, não fica todo mundo juntinho ali. O ideal é que uma ou duas pessoas que estão higienizadas, de máscara, mão lavada, passando álcool gel constantemente, sirvam as outras, para não ter todo mundo pegando no mesmo utensílio, distribuindo a comida. Se você vai ter um monte de gente junta, nem conta com a toalha de banho no banheiro, tá? Pega uma toalha, papel toalha, pega algum papel secante, deixa disponível para as pessoas secarem a mão com o papel e já jogarem fora no lixo, para evitar todo mundo pôr a mão na mesma toalha úmida, que no fim da noite já não está enxugando mais a mão de ninguém e nem todo mundo tomou cuidado de passar o sabonete e fazer a lavagem mais adequada. Não esquece de usar o álcool gel e as coisas e não levar a mão para as coisas e depois para o olho ou para o rosto. A máscara dá uma proteção, mas ela também dá uma falsa sensação de conforto, uma falsa sensação de que a gente está protegido. Botar a mão numa superfície contaminada e levar ela para o olho, levar ela para o nariz e para a boca, é a mesma chance não é a mesma chance, mas dá uma alta chance de transmissão. Evite, por favor. Limitar o número de pessoas por ambiente, especialmente no ambiente onde a comida está sendo preparada e manuseada, ou no ambiente onde estão os pratos e talheres e outras coisas. Por que tem muitos lugares banindo bebida alcoólica? Porque as pessoas se aglomeram para beber e depois que bebem tem mais comportamento de risco. Então evite bebidas alcoólicas, infelizmente. Quer beber bebida alcoólica? Fique em casa, fica com poucas pessoas com quem você convive já e aproveita. Se você está num grande grupo, evita, porque isso aumenta o risco, tira a inibição do comportamento e dá mais chance de transmissão acontecer.
E se você vai oferecer bebidas, oferece isso em embalagens individuais. A latinha, a garrafinha, para todo mundo pegar só o seu e não ter contato, todo mundo pondo a mão na mesma garrafa, no mesmo refri, no mesmo litrão, para distribuir para as pessoas. Vai oferecer condimento, oferece molho, tempero, essas coisas embalados individualmente. Não vai botar todo mundo a mão no mesmo frasco, na mesma coisa e distribuir e espalhar. Evitar compartilhar utensílios, tanto para servir a comida quanto para comer depois. Tomar o cuidado na hora de lavar, depois que todo mundo comeu, né? Lavar se puder com água quente, se puder pôr na lava-louça, mas lavar com muito cuidado a louça depois porque teve contato com ela. E ter esse cuidado com os responsáveis. Então, o ideal, não viaje, não aglomere com mais pessoas. Vai fazer, sua família vai viajar, você tem que ir junto, vai ter que fazer. Fica no ambiente externo, fica próximo de local ventilado, evita sentar todo mundo junto na mesa ao mesmo tempo, come depois, come com esse cuidado. Se preocupe porque nós vamos ver um aumento de casos já. Eu mostrei para vocês, os casos estão subindo num período que não era para estarem subindo dessa forma. Alguns lugares estão adotando medidas de fechamento. São Paulo anunciou agora, hoje, que vai ter dias fechados com só serviços essenciais funcionando, mas são os dias de Natal e Ano Novo onde isso já acontece regularmente. Não tem nenhum anúncio agora de que a gente vai passar 3 semanas fechado, fazendo lockdown, algo assim. Então nem uso a palavra lockdown porque o que está acontecendo na Europa é completamente diferente. Não sei de lugares que estão anunciando um fechamento rígido e prolongado o suficiente para reverter essa tendência de maneira definitiva. E, para piorar, a gente tem as pessoas circulando, se aglomerando em lojas do fim de ano. Nem todo mundo tem a opção de comprar pela internet, nem todo mundo tem como fazer isso. Convivência em loja é com pessoas estranhas, é prolongada, especialmente se tiver uma multidão. A gente tem as pessoas circulando, frequentando aeroportos, rodoviárias e outros ambientes com mais pessoas e indo encontrar pessoas que não fazem parte do seu círculo normal. Então, vou usar... Não é o Átila que está falando isso para vocês, são infectologistas, epidemiologistas. Vários deles estão avisando. No começo do ano a gente vai pagar um preço caro por essa circulação das pessoas. A gente vai ver os casos aumentando em janeiro, a gente vai ver mais UTI enchendo, mais coisa acontecendo. Então, se preparem. Se você vai circular, vai viajar, já saiba que é isso que vai acontecer dali pra frente. Então, né, não era para estar fazendo as festas, se vai fazer, tenta seguir essas medidas aqui pelo menos, mas saiba que o risco existe, a chance de transmissão tá lá e tem cada vez menos leito disponível para você que precisar de uma internação, enquanto, se você ficar em casa, tranquilo, assistindo um vídeo, fazendo alguma coisa, não aglomerar, logo mais ali no começo do ano a gente começa as campanhas de vacinação, a depender do resultado que anunciarem amanhã, ou do resultado da AstraZeneca sendo anunciado. Então, se mantém bem, se mantém saudável, segue um pouquinho ainda mais de recomendação, porque ano que vem já nem esperava que isso fosse acontecer tão cedo e tão rápido. Felizmente a humanidade foi competente a ponto de fazer isso, então vamos dar chance da ciência valer e tomar vacina logo mais para isso, né? Então, talvez a vacina não esteja disponível para mim, para você tão cedo, de acordo com os grupos de prioridade e as doses que a gente tiver, mas vacinas já estão saindo. Não faz sentido a gente correr esse risco agora. Eu falo isso para vocês toda a live aqui. Se cuida, se protege. Eu ainda vou falar com vocês até o final do ano, pra gente ver o que vai acontecer. Vou fazer um vídeo resumindo o que foi um ano de Covid,